Quem conseguiu colocar os desafios em dia? Espero que todo mundo esteja conseguindo. Agora nós estamos assim, ó, reta final, né? Chegando na reta final, eu acho que a gente já tá colhendo bons frutos, né? A gente semeou bastante. Essa é a minha avaliação, né? De todo mundo que eu tenho visto, os desafios e tudo, e vocês estão de parabéns. Então a gente vai evoluir cada dia um pouquinho mais, pra gente conseguir ver mais coisas. E ver mais coisas no sentido de aprender a fazer, como vocês já estão vendo, né? Porque muitas vezes algumas regrinhas prontas, elas podem não servir para algumas situações. Então, nada como a gente aprender realmente qual é a teoria ali, né, dentro daquela situação. E hoje eu vou falar de uma regra, a regra de ouro, que vocês vão me agradecer eternamente por essa regra, eu tenho certeza. Eu aprendi lá e eu agradeço até hoje quem me ensinou também. Bom, é indiscutível o quanto os acessórios nos beneficiam, né? O quanto eles nos ajudam a transformar os nossos looks muitas vezes básicos ou sem graça ou o mesmo look de sempre em looks diferentes, arrojados, passando uma mensagem que a gente quer transmitir. Então, os acessórios são nossos melhores amigos e a gente tem que pensar neles, a gente tem que ter eles realmente como nossos aliados, né? E não com um sofrimento tipo, eu não sei usar acessório, eu não sei o que fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas, digamos dicas, né? Ou teorias, como eu gosto também de dizer. E pra gente conseguir usar isso de forma bem consciente, tranquila, sem medo de estar de menos e sem medo de estar de mais, tá? Então, assim, não existe look poderoso sem uma junção de roupas e acessórios. Não existe, né? Não tem como a gente olhar um look e falar, nossa, que look poderoso, se ele não tá cheio de detalhes e composições, um sapato adequado, um cinto, um anel, por mais minimalista que esse look seja, ele vai ter detalhes que são compostos pelos acessórios, né? Então, não adianta a gente só ver roupas aqui, só ver composição de blusa e calça e saia, não adianta. A gente precisa pensar que todas essas questões que eu escrevi aqui, elas nos beneficiam muito, né? E elas ajudam sim a gente a versatilizar e multiplicar os nossos looks. O que é acessório, né? Então é tudo que vem para auxiliar o nosso look a se compor. Os acessórios podem ser relógios, um batom é acessório, gente, um batom é um acessório poderosíssimo, poderosíssimo. As unhas, tiaras, para quem gosta de tiaras no cabelo também. Óculos é um acessório maravilhoso para quem usa óculos de grau ou óculos solar também. Lenços, tem gente que gosta de lenço. Anéis, sapatos, cintos, bolsos, colares, pulseiras. Eu separei assim porque os de cá a gente vai ver um por um agora. Mas os de cá, muita coisa em acessórios não tem regra, né? Vai muito do estilo e do gosto. Por quê? Quem tem o estilo, por exemplo, tiara, é uma coisa que não é todo estilo que vai gostar, né? Um estilo tradicional, um estilo elegante, normalmente não vai trazer uma tiara para um look. Então não tem como a gente dizer, uma tiara é essencial. Não, as cores de batom também vão variar ali da mensagem que você quer passar, do seu estilo. Uso de relógios também, uso de lenços, né? Por exemplo, alguns estilos não vão gostar de usar lenço, outros estilos já vão achar chiquérrimo e vão querer usar. Então, tudo isso, todas essas questões, a gente também vai elaborar elas no nosso, trazer elas para dentro do nosso look, pensando nelas como peso visual, como elas trabalham em relação ao peso, as linhas também que eles vão trazer para os nossos looks. Então, por exemplo, um lenço que eu vou dar uma inosada aqui, que ela vai ficar toda do meu pescoço, o que ela vai causar? Pode causar uma sensação visual de um achatamento no meu pescoço. Agora, se eu coloco ele aqui caindo com duas linhas aqui, o que causa? Vocês já sabem. Então, é isso que eu quero que vocês façam. A gente não vai ter regra fixa para cada uma delas, mas eu vou trazer umas coisas diferentes em relação a outras questões para vocês, tá? Óculos, né? Óculos de grau, quem usa, pensar em ter várias armações, não várias, mas ali 2 ou 3 para fazer uma variação, né? Com cores, as cores adequadas que harmonizam. Ai, gente, são tantas coisas. Nós mulheres temos esse benefício, né? Porque os homens, é ruim para eles, né? Não ter
tudo isso. É bom em algum sentido, mas também é ruim, porque se a gente pegar um vestido preto, a gente transforma ele em 200 mil looks, só mudando tudo isso aí que a gente está colocando. Então, como nós já sabemos, né, tudo são desenhos, são linhas, são pesos visuais, que a gente vai olhar o look como um todo e pensar, nossa, tá faltando alguma coisa, não tá adequado, essa linha aqui me favorece, essa linha aqui me achata. E os sapatos, eles compõem isso. Então, os sapatos, eles têm grande peso visual nos nossos looks. Tanto podem transformar eles para algo mais formal, para algo mais moderno, para algo mais confortável. Então, os sapatos são algo assim. Eu muitas vezes começo um look pensando no sapato, e eu acredito que vocês também. Então, aquele dia que eu não posso pensar no pé doendo, que meu pé doa, preciso de conforto, então eu começo pelo pensando, então eu vou com esse sapato e aí todo o resto eu formato através dele. Então, eu faço muito isso. Então, eu considero que sapato é um dos são alguns dos itens essenciais dentro da nossa montagem de looks. Não dá pra gente simplesmente montar tudo e falar, depois eu vejo que sapato que eu vou colocar. Não, é tudo uma construção, né? O sapato vai depender muito do estilo, né? O estilo casual, por exemplo, vai preferir sempre os confortáveis, né? Então, as rasteiras, as sapatilhas. E uma das saídas, assim, para quem tem o estilo casual muito forte, que às vezes precisa estar com um sapato que traga um pouco mais de formalidade, um pouco mais da elegância, são esses sapatos com salto quadrado, grosso, né? Salto bloco, porque eles trazem muito conforto, né? Então dão uma estabilidade interessante para a pessoa, trazem conforto e já sai também daquela coisa da rasteirinha, coisa muito baixinha, que pode passar uma imagem muito informal, né? Então, dependendo da situação, é uma boa saída. Os escarpins têm realmente aquela questão que, como esse segundo ali, né, de baixo, de alongar, né, porque como a nossa perna tem um tamanho e quando a gente inclina o pezinho e não tem nenhuma linha cortando, a gente ganha um pedaço de perna, como ali na primeira moça que tá com o sapatinho azulzinho, então ele alonga mesmo, a gente ganha perna com ele e é assim, né, a gente já aprendeu que as linhas. E por outro lado, quando ele tem o corte ali, como o sapatinho preto aqui do ladinho, ele vai cortar, vai delimitar, vai chamar atenção. Então, os sapatos, eles têm esse poder também, né? De complementar de forma super positiva, de alongar e poder também pesar ou ser o protagonista do nosso look. E a gente vai aplicar neles tudo que a gente já vem aplicando. Cores, linhas, né? Então, calçados com bico fino vão tender a alongar, né? E vão passar mais poder também, porque essas linhas passam esse sentimento, lembram? E os sapatos com biquinho mais arredondado vai transmitir um ar de mais feminilidade e ali também um pouco mais de romantismo, né? Os dedos de fora não são bem-vindos para áreas muito formais, né? Porque ele fica um pouco mais sexy, né? O pé, o peito do pé ali à mostra, os dedos, eles inconscientemente eles são sexy. Então, para um ambiente formal, não é bem-vindo isso, e rasteirinha também não. Então, tudo isso a gente já sabe, né? Mas não vamos entrar com muitos detalhes nisso, porque a gente vai só replicando as teorias. Os cintos complementam muito bem, podem trazer, né, aquele benefício que muitos dos formatos corporais precisa e é interessante, que é a marcação da cintura. Tem que ser o cinto adequado, né? Porque um cinto de uma cor diferente, num tamanho que não seja interessante para a pessoa, ele vai cortar no meio, vai criar aquele ponto, aquele peso visual, não vai ficar interessante. Então a gente tem que medir, na dúvida, coloca, tira foto, analisa, né? E então a cor do cinto, né, tem que ser uma questão a ser avaliada. Como a gente vê aqui nessa moça um pouco maior aqui, a primeira, o cinto dela tá adequado com as cores, puxa o link das cores ali do look dela, mas ela não deixa de estar bem acentuada aqui na cintura, mas como ela tem um peso visual ali que se formou por conta do blazer aqui em cima, tem as linhas aqui de baixo, então acabou ficando bem harmônico, né? O segundo ali a gente pode ver que essa de pé também, que não tem quase nada nesse look, e o cinto já deu algo a mais, já deu uma elegância, né? Os de baixo aqui a gente nem comenta, né? Porque compuseram o look de uma forma elegantérrima, marcando a cintura.
Então, os cintos são ótimas ferramentas para a gente utilizar a nosso favor, né? Importantíssimo usar os cintos retos, né? Como a gente já falou, toda vez que cria um abaulamento, ele vai parecer que a gente tem mais volume, né? Na região que o cinto está colocado. Que a gente precisa ter cuidado em muitas situações? Como aqui primeiro, os cintos eles podem criar referência, como as bolsas. Então, se eu tenho uma estrutura maior e eu uso uma bolsa muito pequenininha ou um cinto muito fininho, o cinto parece mais fininho e eu pareço maior, porque cria uma proporção. E ao mesmo tempo também pode causar a questão de, assim, o cinto estar muito fino para todo o meu look, como nessas duas situações, né? Então o cinto fininho criou referência. Como em outros casos, um cinto muito grandão também, em alguém que é bem menorzinho, pode criar uma proporção não muito legal. Quem tem o quadril largo, principalmente os formatos triângulo, tem que evitar, como nessa foto ali, deixar o cinto solto aqui no quadril, porque vai chamar atenção, né, para aquele ponto e vai realmente causar uma impressão visual de aumento na região, de volume. Então, esses são os cuidados que a gente tem com o cinto. Uma regra existe, né? O cinto é uma linha que tá ali, que pode chamar atenção, pode super nos beneficiar, como pode também ser um problema, né? Naquela primeira foto a gente também vê ali, ó, que o cinto tá muito embaixo dos seios, né? Os cintos são usados aqui nos formatos ovais, né? Lembra, os formatos ovais vão usar, tipo, os vestidos formato império, né? Então o cinto também vem pra cá, mas tem que ver se vale a pena, se não vai se tornar um ponto, né, de peso visual. Então você deve falar assim, nossa, a Josi veio aqui pra falar assim que tudo depende. Mas sim, né? A gente aprendeu várias coisas. E isso assim é atenção. Então colocou, ficou pesado, carregou, não trouxe a sensação que a gente quer, tira, troca de cor de cinto ou não usa o cinto, né? A gente já sabe fazer essa avaliação. Bolsas. Bolsas compõem os nossos looks também. Não é todo estilo que gosta de ter várias bolsas, né? Tipo o estilo casual, ele vai ter 2 bolsas, né? Porque não quer ficar trocando de bolsa. Imagina, se eu vou ter esse trabalho de ficar trocando de bolsa. E, por outro lado, outros estilos têm um monte de bolsas, né? E eu tô trazendo aqui mais as dúvidas mais recorrentes, tá? Que eu convivo. Então, sempre vejo dúvidas em relação a que cor de bolsa. Bolsa mais clara, bolsa mais escura, bolsa colorida, como? Bolsa tem que combinar com sapato, como que é isso? Ao meu ver, o que eu considero e o que eu reproduzo, que o calçado e a bolsa não tem que combinar. Eu combino, né, sempre penso na bolsa combinando com a cor geral do look. Por exemplo, uma bolsa clara, como essas duas que nós estamos vendo aqui. A gente observa que as duas moças estão com um look todo tendendo a mais para coisas mais claras ali, tons ali mais suaves, né? Mesmo o primeiro sendo um tom quase um rosé terroso ali, mas ele também tem uma suavidade, né? Então, imagina se fosse colocado uma bolsa preta nesse look, como ia carregar, né? Além dele não fazer link de cor, ela ia sobrar ali, ia chamar atenção sozinha, ela ia quebrar muito essa suavidade. Então eu penso sempre nas cores das bolsas como composição das cores do look. Ok? Podem ver na primeira ali, ó, que o sapato não tá combinando, né, com a bolsa, mas tá combinando num contexto geral. E aí ficou interessante, certo? No segundo também, imagina se fosse uma bolsa preta, ia quebrar toda a suavidade ali da renda, da cor, ok? E a preta? A preta acaba sendo mais dramática, né? Então, quando ela cabe num look, ela vai casar com todo aquele look, aí eu acho ela adequada, né? E o tamanho também, como eu falei lá antes, uma bolsa muito pequenininha, ela vai criar proporção. Então, se eu já tenho uma estrutura maior, essa bolsa vai ficar menor e eu vou ficar maior visualmente falando. Então, se eu tenho um tamanho médio, vou optar mais por uma bolsa média, a não ser outras situações, né? Uma clutch, aí isso pode variar. Estou falando num contexto geral. Então, olha aqui as bolsas pretas, como elas ficaram harmônicas, elas casaram bem com os looks. Então, eu já aproveitaria para dizer que uma bolsa preta e uma bolsa nude são essenciais, não precisaria mais que isso.
Os modelos também variam muito de estilo, né? Por exemplo, o estilo confortável gosta bastante dessas bolsas a tiracolo. Os outros estilos vão muito da moda, né? Por exemplo, o moderno é a bolsa que é a tendência do momento. Então, o gosto do estilo da bolsa também vai variar muito. O que a gente mais vai pensar em relação à proporção e às cores mesmo, que a gente consegue determinar um padrão. As bolsas diferentes, com cores, como funciona, né? As coloridas, você vai utilizar elas sempre que você quiser que ela seja protagonista, para ela chamar a atenção mesmo. Então não tem que ficar combinandinho ali, como naquele look ali que ela usou uma bolsa vermelha, meio laranjada. Não tem que estar combinando com nada. Ela tá ciente de que a bolsa dela é a protagonista do look, vai chamar a atenção, e essa era a intenção bem provável dela. No segundo look também. Então, eu acho que é de girafa aquele ali, né? Então, bolsas coloridas, bolsas com muitos detalhes, animal print. Não precisa estar combinandinho com todo o resto, mas a gente tem que ter ciência que ela vai brilhar, ela vai chamar atenção. Cuidado! Então é isso que eu falei, olha ali aquele look, tudo mais sóbrio, né? Tudo mais tranquilo. E aí a bolsa preta, parece que a bolsa preta chega primeiro, né? Eu colocaria uma bolsa clarinha ali, sem dúvida. E no segundo, já ao contrário disso. Aquele look tá todo um look mais dramático, mais pesado. E aquela bolsa meio branca ali tá sobrando. Pra mim, ela chegou primeiro. Na terceira, eu acho que a cor da bolsa tá adequada, tá bem interessante, né? Tá até bem casadinho. Mas em relação à proporção, eu não achei que ficou interessante. Né? Isso que eu falo, a bolsa tá muito pequenininha e a modelo, ela tem uma estrutura maior. E aí cria proporção. Sabe, cria comparação. E agora a regra de ouro agora. Gente, essa regra vale ouro mesmo. Mesmo. Vale muito. Eu vou contar pra vocês o que é essa regra. É assim, quando eu vou montando um look, não chega aquela hora assim que eu monto o look e falo, parece que tá faltando alguma coisa. Ou botei um monte de coisa e falo, vixe, acho que eu carreguei demais. O que será? Então, existe uma regra na consultoria de imagem que a gente chama de regra dos 10 pontos, que é assim, nós vamos considerar que um look total pode ter no máximo 10 pontos. Como assim, Josi? Como que nós vamos contar isso? A gente vai contar as peças realmente que nós fomos inserindo no nosso look vão ser contadas. De que forma? 1 ponto para peças normais e 2 pontos para peças que realmente chamem mais a atenção. E 10 é o nossa pontuação máxima. Porém, alguns estilos, se chegar em 7 para alguns estilos, tá bom, entendeu? Então não foquem no 10 como referência. Vamos começar a entender quantos pontos vocês têm utilizado normalmente, pra gente entender quanto vocês podem ir se aproximando do 10. Porque não é fácil. Se você tá fazendo hoje lá uma calça jeans que conta uma t-shirt e um tênis, você tá somando 3. Aí pra gente chegar no 10 vai ser uma evolução um pouco forte pra você. Então vamos com calma. Até o desafio de hoje é a gente realmente pontuar os looks de vocês pra ver qual que é a pontuação que vocês têm feito ali, o que a gente pode agregar, o que vocês conseguem também aceitar em relação ao estilo de vocês, tá? Vamos ver na prática. Então esse look aqui, eu olho esse look e eu falo assim, cara, tá faltando alguma coisa. Tá bem elaborado, tá interessante, mas tá um pouco pobre. Por quê? Vamos contar? Então olha lá. A t-shirt é básica, conta 1. A calça jeans básica, 1. Colete, os sapatos também, a bolsa. Eu não tô vendo se ela tá de brinco, eu nem contei o óculos, porque, gente, deu 5 pontos. O que ela poderia colocar aqui? Se ela colocasse um colar longo dourado, mais 1 ponto. Um relógio, ela poderia um batom forte conta também. Então a gente vai agregando itens ao nosso look. Então, como eu falei, um batom forte, se tiver um batom realmente que chame atenção, né, que seja um ponto visual ali, ele vai contar 1. Quando vai contar 2? Vamos tentar aqui. Outro exemplo, então. Eu olho esse look e já falo assim, gostei, achei que esse look aí tá massa. Vamos contar? A t-shirt ou a blusinha dela conta 1, é básica. A calça conta mais 1. O blazer
O blazer tá, né? O blazer é o blazer verde, conta 2, então ó, já deram 4 pontos. O sapato é um sapato metálico, vai contar 2 pontos também. O colarzinho dourado, não tem muita coisa, mais um. Eu não sei se ela tá de brinco, se é muito pequeno, se é um brinco que dá pra considerar, eu não vi se ela tá de batom, enfim. Ai, tem uma pulseira também que eu não contei, então já seria um 8 ali, eu errei, tá faltando um, tá? 8. Tá vendo? A gente quase chegou no 10 ali e a gente já viu que ficou um look mais elaborado. Agora eu vou mostrar como eu faço. Vocês viram o meu look daquele dia. Vamos contar o meu look pra entender? Meu brinco conta 1. Era um brinco pequeno até. Se fosse um brincãozão, ela contaria 2, mas tá contando 1. Se é só aquele pontinho, gente, ai, nem conta, tá? Conta meio. O brinco, a blusa. O cinto tá contando 2, é um cinto animal print. A saia, esse vermelho, tá chamando atenção, né? Conta 2. O sapato também é de onça, conta 2. Já deu 8. É, tá vendo? Eu não coloquei mais nada. Não coloquei anel, não coloquei colar, não coloquei pulseira. Se eu tivesse colocado, eu poderia errar feio. Aí, por que eu não coloquei a mais? Porque eu já fiquei pensando ali, ó, que eu ia usar uma bolsa e um batom. O batom era um rosézinho assim, mas enfim, usei, né? Poderia ser um vermelho também pra combinar com o look. E aí já daria 10, já estaria ali no limite. Então, vocês entenderam como a gente faz essa conta? Ah, estou com um vestido. Como que eu vou contar esse vestido, Josi? Conta sempre a parte de cima e a parte de baixo. É um vestido todo estampado. Então, você 2 mais 2. Entenderam? Ah, vestido liso. 1 mais 1. Então, a gente vai contar em cima e embaixo. Como se fosse blusa e saia. Sempre fazendo esse movimento, tá? Esmalte muito forte, muito regalado, vai contar também. Tá? Então, vamos exercitar isso. O desafio de hoje é a gente pegar 2 fotos anteriores e fazer essa contagem de pontos. E daqui pra frente, até o final do desafio, pontuar toda vez que for postar a foto do dia. Qualquer foto tem que pontuar. Botar lá, eu fiz 8 pontos, ou eu tinha feito 5, aí eu acrescentei tal, pra somar um pouquinho mais, pra ficar um look mais composto. E essa é a regra que vale ouro. Ouro, ouro, ouro. Gente, vocês não têm noção. Não sei como é que a gente vivia sem essa regra até hoje. Beijo, amadas. Até!